Está começando a TV Pinheiro. Fique agora com o jornal Stand Up News, produzido pelos alunos de jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães. Olá, está no ar o Stand Up News. Veja alguns destaques dessa edição. Comércio vegano cresce mundialmente. No Brasil, pelo menos 5 milhões de pessoas não usam produtos de origem animal. Cobrar pela declaração escolar pode ou não pode? Facilidade. Cartórios passam a emitir documentos de identificação. Na agenda cultural, eventos para todos os gostos, do pagode à ópera. Tudo isso e muito mais aqui no Stand Up News. Uma mudança na lei permite que cartórios de registro civil emitam documentos de identificação. O objetivo é facilitar a vida das pessoas, diminuindo filas e evitando transtornos. Cartórios de todo o país começarão a emitir documentos de passaporte, RGs e carteiras de trabalho. Tudo isso graças à mudança que aconteceu na Lei de Registro Público. As alterações foram sancionadas em setembro deste ano e permitem que cartórios firmem convênios com organizações federais, estaduais e municipais, que já emitem os documentos. A expectativa é de que a população comece a usufruir dessas alterações a partir de meados do ano que vem. Quem quiser emitir um passaporte e mora em uma cidade onde não tem a Polícia Federal, basta ir ao cartório com os documentos necessários. O cartório enviará os documentos para a Polícia Federal na cidade mais próxima e os documentos poderão ser retirados no próprio cartório. Diego Melo para o Stand Up News. Em novembro é comemorado o Dia Mundial do Veganismo e o comércio de produtos relacionados a esse estilo de vida tem crescido nos últimos anos. Você deve conhecer algum amigo que eliminou carne da alimentação, ou muito mais que isso. Qualquer alimento ou produto que seja de origem animal, como leite, ovos, mel e tantos outros, não só no que diz respeito à alimentação, mas também a vestuário ou qualquer produto que use os animais para teste, principalmente os farmacêuticos, cosméticos e higiênicos. De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, aproximadamente 15% dos novos produtos lançados no continente europeu no ano de 2015 são vegetarianos ou veganos. Houve um crescimento de 150% desses produtos na Europa. Aqui no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas já praticam o veganismo. Viver sem crueldade, poder olhar para o meu cachorro e saber que eu não estou contribuindo para uma cultura que machuca os animais e o meio ambiente também. Você vê a cada dia que passa, principalmente aqui no Rio, pequenos produtores, que seja de pão de queijo sem queijo, de um hambúrguer sem origem animal. Você vê a cada dia feiras crescendo, produtores pequenos se tornando grandes. Então o crescimento é estrondoso. Seja por uma questão de amor aos animais, preocupação com o meio ambiente ou em manter uma dieta saudável, o veganismo encontra novos adeptos a cada dia. E desde o ano de 1994 foi instituído por Louise Wallace, presidente da Sociedade Vegana do Reino Unido, que no dia 1º de novembro é celebrado o Dia Mundial do Veganismo. As empresas já começaram a oferecer empregos temporários para o fim do ano. De acordo com a FEComércio do Distrito Federal, esse seria um sinal de recuperação da crise. As pesquisas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Distrito Federal apontam que este ano 31,8% dos empresários entrevistados farão contratações temporárias. Serão aproximadamente 3.900 vagas criadas até o Natal. No ano passado, 16,3% contrataram e 3.800 postos temporários foram abertos. Apesar da expectativa, o presidente da entidade afirma que estes números ainda estão bem abaixo dos números analisados no período pré-crise e que os empresários não estão 100% confiantes em empregar, mas que este já é um sinal de recuperação. Entre os segmentos pesquisados, o de loja de calçados e acessórios foi o que apresentou maior intenção de contratação, seguido por livrarias e papelarias, lojas de brinquedos, vestuários, perfumarias e cosméticos e eletroeletrônicos. Edilson Barsoski para o Stand Up News. Veja no próximo bloco as campanhas de prevenção de setembro, outubro e novembro. No estúdio, uma entrevista sobre o câncer de mama. Não saia daí, o Stand Up News volta já. Provavelmente você já ouviu falar de Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Mas você sabe o que cada um representa? Acompanhe. Eu vim às ruas para saber se as pessoas vão acertar o símbolo referente aos meses de setembro, outubro e novembro e o que eles representam. Não sei. Nenhum. Sobre o câncer, a prevenção, fazer exames e tudo mais.
Olha, o rosa é o mês câncer, né? Mulher, não é isso? Sim, outubro rosa. O outubro rosa. O azul é homem. O amarelo, ai Jesus, o amarelo. Olha, não tenho certeza, mas eu acho que é outubro rosa, né? É novembro azul, que é do homem, eu não sei. E o amarelo eu não sei. É do suicídio? As campanhas fazem parte de mobilizações mundiais para conscientizar a população sobre a prevenção do suicídio e dos cânceres de mama e de próstata. O Setembro Amarelo é o mais recente, começou aqui no Brasil em 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Centro de Valorização da Vida e o Conselho Federal de Medicina. O objetivo é alertar as pessoas sobre a realidade do suicídio e o modo de preveni-lo. O Outubro Rosa é o mais antigo e também o mais famoso. Com o início na década de 1990 nos Estados Unidos, a campanha realiza várias ações para promover o diagnóstico precoce do câncer de mama. Algumas delas são as iluminações em prédios públicos e monumentos. Já o Novembro Azul conscientiza sobre o câncer de próstata. De acordo com o site do governo brasileiro, a doença é uma das principais causas de morte entre os homens. Eu sou Gabriele Pereira, de volta ao estúdio. Pois é, as campanhas são muito importantes para a prevenção das doenças, mas muitas mulheres ainda têm dúvidas em relação ao câncer de mama. Por isso hoje recebemos o mastologista José Conte aqui nos estúdios do Stand Up News. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Como prevenir o câncer? O câncer de mama? Sim. O câncer de mama, para prevenir, são algumas coisas que a mulher pode fazer. Por exemplo, evitar o alcoolismo, mudar hábitos alimentares, combater a obesidade. Principalmente são essas coisas. Outra coisa também que costuma reduzir a chance de ter o câncer é a atividade física. Isso está relacionado a combater a obesidade, né? Então, ter uma atividade física de 30 minutos durante 5 vezes na semana. Isso é para prevenir, para diminuir o risco de ter câncer. Agora, a nossa realidade é fazer o diagnóstico precoce. Ou seja, a mulher já tem o câncer, mas ele é diagnosticado numa fase subclínica, antes de formar um nódulo. Tá? Com isso, são formas de câncer iniciais, que dão uma chance de cura acima de 95%. E a partir de que idade as mulheres devem fazer a mamografia? A mamografia deve ser realizada a partir dos 40 anos. Ela deve ser anual ou bienal, a cada 2 anos, de acordo com a orientação do mastologista dela, né? Mas é a partir dos 40 anos que ela deve fazer. E quais os sinais no corpo que as mulheres devem ficarem atentas? Pois é, então como eu disse, né, você hoje tem, com a mamografia, você pode diagnosticar o câncer de mama antes de ter qualquer sinal. Ou seja, tem um tumorzinho mínimo, medindo 1 ou 2 milímetros dentro da mama, ele não é palpável nem pelo mastologista, mas a mamografia já mostra e ele já pode ser tratado, né, antes de formar um nódulo. Agora, se não for feito o diagnóstico nessa fase subclínica, o que vai acontecer? Esse tumorzinho vai crescer e ele vai se tornar um nódulo, um caroço. Então, o principal sinal do câncer de mama é o nódulo, é o caroço na mama. Outros sinais que também tem são a saída, por exemplo, de secreção sanguinolenta pelo bico da mama. Isso é um sinal que pode ser um câncer de mama. Ou se a pele ficar vermelha, a pele fica vermelha e edemaciada, fica inchada, né? Isso daí é relativamente comum quando a mulher está amamentando. Agora, uma mulher com mais de 50 anos, né, que a pele da mama fica vermelha, isso daí é um sinal de suspeita para câncer de mama. E as próteses de silicone, pode aumentar o risco de câncer de mama? Olha, é difícil, né, você ter uma relação da prótese com a prótese causando câncer.
né? Isso daí não tem. O que pode acontecer é a prótese dificultar um pouco o diagnóstico do câncer, porque a prótese ela ocupa um espaço muito grande na mama, né? E ela pode dificultar um pouco a realização da mamografia. Agora, dizer que a prótese pode causar câncer de mama, isso aí não tem nenhum estudo mostrando isso, não. Isso aí eu acho que as mulheres que têm prótese, elas podem ficar tranquilas com relação a isso. Os homens também podem ter câncer de mama? Pode. O câncer de mama no homem é raro. É 1%, ou seja, de cada 100 cânceres de mama, 99 em mulher e 1 em homem. Mas existe. Pode ter sim. Quais são os sintomas do câncer de mama no homem? Pois bem, como a mama do homem é muito pequena, é uma mama atrofiada, uma mama que não se desenvolveu, né, que para a mama crescer tem que ter hormônio feminino. Como o homem não tem hormônio feminino, a mama fica atrofiada. Então, o câncer de mama no homem vai ser sempre diagnosticado de forma mais avançada. Porque o homem não faz mamografia, né? Ninguém examina a mama do homem, né? Até porque o grande problema do homem é o câncer de próstata, né? Mas, voltando à mama, né? Então, quando o homem tiver um câncer de mama, vai ser diagnosticado através de um nódulo, de um caroço. Só que esse caroço vai ser um caroço assim de 1 ou 2 centímetros numa mama muito pequena. Então, o que acontece? Esse caroço, rapidamente, ele invade a pele ou invade o músculo que está abaixo da mama. Então, como é diagnosticado mais tardiamente, são nódulos em torno de 2 centímetros numa mama muito pequena. Então, o câncer de mama no homem, geralmente ele é mais grave, porque ele é diagnosticado numa fase bem mais avançada do que nas mulheres. Muito obrigada, doutor. Nada. Joyce, o que nós temos para o próximo bloco? Depois do intervalo, tem uma clássica receita da culinária dos Estados Unidos no Cooking Up, o quadro Pode ou Não Pode e as dicas de lazer da nossa agenda cultural. Não saia daí! Você já foi cobrado para receber uma declaração escolar? Será que isso pode ou não pode? O repórter Lucas Mendes esclarece essa dúvida. O que você acha sobre instituições que cobram pela declaração escolar? Cada um de acordo com a sua instituição. Particularmente, eu acho que deveria ser de graça em função de ser simplesmente uma declaração de que você estudou lá. Na minha opinião, se a instituição é pública, isso eu acredito que não deve ser cobrado. Todavia, em instituições particulares, dependendo do tipo de instituição. Se for uma instituição particular, já se paga pela mensalidade, então eu achava que não devia cobrar isso do aluno. Se ela já tem capacidade de não ter gastos onerosos com essa instituição, também imprimir uma folha de papel numa impressora também não vai custar nada para elas. Eu acredito que não, mas nunca se sabe. Se você estuda em algum lugar reconhecido pelo governo, então você tem direito a declarar isso de forma gratuita, pois a declaração serve como instrumento para a retirada de serviços externos, como o Rio Card escolar, por exemplo. Além disso, está nas leis brasileiras que a noção de tirar esse documento de forma gratuita é a mesma estabelecida para outros como CPF e identidade. Por isso, corra atrás dos seus direitos e denuncie. No Cooking Up de hoje, o nosso repórter gastronômico Ezequiel Batista ensina a preparar uma receita clássica da culinária estadunidense: ovos Benedict com o tradicional molho holandês. Para preparar esta receita, você vai precisar de 6 gemas e 2 ovos, 180 gramas de manteiga, 6 colheres de sopa de vinagre de vinho, 2 colheres de sopa de vinho branco, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino e 2 rodelas de pão. Para fazer o molho, primeiramente, coloque a manteiga para derreter. Logo depois, separe as gemas das claras e guarde. Em uma vasilha de inox, acrescente às gemas 3 colheres de vinagre, 2 de vinho, uma pitada de pimenta e 2 de sal. Leve a mistura a banho-maria e bata bem com batedor de mão. Após poucos minutos, as gemas começarão a emulsionar. Continue batendo até conseguir um creme espesso e tire do banho-maria.
Após isso, adicione a manteiga derretida aos poucos, sempre batendo, até atingir o ponto desejado. Reserve esse molho. Agora vamos preparar o clássico ovo Benedict. Para isso, leve a água com um pouco de vinagre a uma temperatura próxima de 85 graus e quebre 2 ovos inteiros nela, que permanecerão cozinhando entre 2 a 3 minutos sem mexer. A gema deve ficar mole. Esses ovos são conhecidos como ovos pochés. Enquanto isso, corte 2 fatias de pão para usar como base. Uma vez prontos, retire com cuidado os ovos da água e os coloque sobre as rodelas de pão. Cubra com o molho holandês. Não é necessário, mas, se possível, queime a superfície com um maçarico para dar um melhor acabamento ao prato. Uma boa combinação para acompanhar são fatias de bacon douradas. Ao cortar nosso delicioso ovo Benedict, ele deve ficar assim. Nossa agenda cultural da semana está cheia de atrações para você. Tem pagode, ópera e Circo de Soleil que chega ao Rio em dezembro. Vamos conferir? O cantor Péricles se apresenta no Rio de Janeiro. Com a turnê de divulgação do novo álbum Deserto da Ilusão, o 4º trabalho em carreira solo, ele traz 12 músicas inéditas para os fãs. O show acontece no dia 9 de novembro, no Teatro Bradesco, na Barra da Tijuca. O Cirque du Soleil volta ao cenário carioca com o espetáculo Ama Luna. A apresentação leva o público a uma ilha governada por deuses e guiada pelos ciclos da lua. As sessões acontecem no Parque Olímpico da Barra a partir do dia 28 de dezembro. O Parque Lage recebe o festival Ópera na Tela. Já tradicional na Cidade Maravilhosa, o evento traz a exibição de 12 recitais inéditos ao ar livre. As apresentações acontecem até o dia 8 de novembro, com os ingressos a R$ 24,00 a inteira e R$ 12,00 a meia. O Stand Up News fica por aqui. Você pode rever essa e outras edições no nosso canal no YouTube. Até a próxima! A TV Pinheiro fica por aqui e te espero no próximo programa. Até lá!